Olá, o meu nome é David Aparício, sou o coordenador da PNA e hoje estamos aqui, no fundo, vamos estar com 4 pessoas muito importantes na vossa PNA 2022, que é a Bárbara, o Miguel, o Diogo e a Inês. E Bárbara, bem-vinda. Queres-te apresentar? O que é que tu és? Pronto, o meu nome é Bárbara Granja, eu neste momento sou interna de formação geral no Hospital de Guimarães. Fiz a PNA em 2020 e nesse ano fui a primeira classificada. Pronto, eu comecei a trabalhar com a perguntas da especialidade sensivelmente há cerca de 1 mês e meio. Abracei este projeto porque gostei muito do projeto e daquilo que me foi proposto e dos moldes em que a empresa trabalha. Neste momento estou a exercer várias funções, nomeadamente na renovação do banco de perguntas, que depois essas perguntas vão estar nos exames de simulação que vão ser apresentados posteriormente. Estou também a fazer um material surpresa que vos vai ser fornecido na próxima sessão de apresentação que teremos em meados de setembro ou outubro, penso eu, que depois será comunicado devidamente. E estou também a participar no curso intensivo, ativamente com a Inês Simão, com a ajuda dela, em parceria. Vamos fazer aulas de casos clínicos em que vamos estar a debater uma com a outra e a explicar como é que nós achamos que devem ser resolvidos os casos clínicos, a dar algumas dicas, e também vão ter comigo uma aula de Tips and Tricks, em que vou tentar fornecer as minhas dicas, no fundo, para o estudo ao longo do exame. Bem, e nós agora aqui hoje estamos também, no fundo, para lhes dar conselhos de como é que vocês se prepararam, como é que nós nos preparámos para este exame e qual é que é o nosso projeto, no fundo, que vem de acordo àquilo que das vossas necessidades que vocês sentiram. Quando é que tu começaste a estudar para este exame? É assim, em setembro eu comecei a pensar no exame a sério e comecei a pensar em que tipo de método de estudo é que eu queria usar, perceber para que tipo de exame é que ia estudar, porque acho que isso de facto é o exercício mais importante que as pessoas têm de fazer e que falha muitas vezes, até porque isto é um exame completamente novo e foi algo em que eu senti alguma dificuldade. Pronto, tentei fazer esse exercício de perceber, olhando para a prova piloto, e depois comecei a planear o meu estudo. Fiz um Excel que demorou cerca de 2 semanas. Planeei o meu estudo a longo prazo e a curto prazo, porque eu sabia que era importante para este exame ter um planeamento tanto a curto como a longo prazo, e depois comecei a estudar efetivamente em outubro. Ok, e como é que tu estudaste? Estudaste sozinha, estudaste acompanhada? Como é que foi esta progressão do estudo? Quando é que começaste a fazer perguntas? Quando é que viste só a parte da teoria? Como é que foi? Pronto, eu estudei, inicialmente eu comprei os livros impressos e achei que ia estudar completamente pelos livros, mas depois desisti porque senti que não me estavam a fornecer a informação que era necessária. Eu estudei por slides, na altura eu tinha acesso, eu não fui aluna da perguntas da especialidade, isso é público, mas na altura tinha acesso aos slides através de uma colega e estudei pelas perguntas da especialidade, pelos slides da pergunta da especialidade e de outros slides que também outros colegas iam fornecendo. Pronto. Usava um só slide e fazia uma compilação de todos os apontamentos que eu achava importantes. E a progressão do estudo foi desta forma. Primeiro queria acabar, dar uma primeira volta, digamos assim, da parte teórica, e acabei isto a final de maio. E depois, a meio do estudo, deixei completamente os livros, porque os livros não tinham aquela parte clínica que era importante e que era explicada pelos formadores, pelos especialistas e internos mais velhos. Apoiei-me muito nos meus tutores e nos internos dos estágios em que eu estava inserida, quando isso era possível, e quase sempre era comunicar com colegas e ver os doentes. Eu aprendia muito mais sobre as patologias. Pronto, e quanto à introdução dos casos clínicos, como é que eu fiz isto? Eu comecei a fazer isto de uma forma muito progressiva. Eu fiz isto a partir de fevereiro, eu comecei a introduzir 5, 6 casos clínicos por dia. E ao contrário daquilo que muitos colegas faziam, eu não fazia por temas. Ou seja, em fevereiro ainda não tinha estado, por exemplo, pediatria, nem ginecologia ou obstetrícia, mas eu fazia casos clínicos. Eu sabia que iria errar, mas acabava sempre por aprender teoria, aprender a abordagem aos casos clínicos. Comecei aos poucos e poucos a conseguir gerir o meu tempo e foi esta progressão que eu fui levando. Estudei também por normas de orientação portuguesas e estrangeiras, não é? Aquelas que me iam dizendo que eram as mais recomendadas e usadas atualmente. Pronto, e depois no final de maio
Acabei a primeira revisão teórica, sempre a fazer os tais 5, 6 casos clínicos por dia, de uma forma muito progressiva e com calma, nunca me julgando quando errava, porque eu sentia que muitos colegas meus não faziam os casos clínicos porque sentiam que se errassem, se iam sentir mal com eles próprios. E eu não, eu sentia que isso era uma forma de aprender cada vez mais. Não pensava que isso iria traduzir, estar a errar um caso clínico iria traduzir falhanço na prova. Uhum. Pronto. E depois, no final de maio, eu fiz a PNA 2019. E porquê é que eu fiz isto? Muita gente deixou a prova para o final, para fazer antes mesmo da altura do exame. Eu acreditava que se eu fizesse agora a prova, eu ia perceber para que tipo de exame é que efetivamente eu estava a estudar. E numa segunda revisão eu ia conseguir direcionar muito mais o meu estudo, focar-me em pontos que são importantes e perceber de facto aquilo que é perguntado. Pronto, eu fiz a prova, até tive uma boa classificação na altura e senti muita dificuldade com o tempo. E a partir daí eu percebi, bem, eu vou ter que gerir muito bem o meu tempo, porque isto vai ser crucial no dia da prova. E depois, em junho, eu comecei a tirar um dia por semana de descanso, que era o meu domingo, e fazia metade do meu dia para uma segunda revisão, em que eu fazia uns pequenos resumos, e a outra parte do meu dia era só para casos clínicos. Cronometrava os casos clínicos e sempre em modo aleatório. E aprendi muito com os casos clínicos. Eu acho que há muitos colegas que menosprezam a importância de os fazer, e eu acho que é a parte, é a chave do estudo, sem dúvida. Tu sentiste que o estudo para esta prova é igual ao estudo que nós estamos habituados a fazer para a nossa faculdade, não nas nossas faculdades, ou seja, quando nós estamos a fazer as cadeiras ao longo do ano, dos anos, tu sentiste que era semelhante ou que era um estudo completamente diferente para conseguir um objetivo final, no fundo? Assim, a pressão, sem dúvida, é diferente. A matéria que nós estamos a estudar, não. Eu senti que já conhecia praticamente todos os temas que estava a estudar e dominava muitos dos temas. Claro que isto depende da metodologia de cada faculdade. Acho que é mais a pressão que nós sentimos ao longo do ano. Sabemos que estamos a estudar para um exame que vai ser decisivo e depois muitas vezes temos na nossa mente a ideia de que não queremos repetir, não queremos voltar a passar pelo mesmo ano. Pronto, queremos andar para a frente, isso é normal, isso não nos deve travar. Mas a forma do exame é completamente diferente da maior parte. Diferente. Portanto, é um exame muito mais clínico. Portanto, o estudo acaba também por ser um bocadinho diferente. Sim. Para conseguirmos um melhor resultado, não é? Ou seja, não pode ser o mesmo estudo que nós estamos habituados a fazer na faculdade. Exatamente. Durante os 6 anos, não é? Até porque é um estudo que engloba... Na faculdade nós temos exames por temas ou por módulos e aqui temos um exame que engloba tudo aquilo que nós tivemos ao longo da faculdade. Nós temos de estar preparados para sabermos um bocadinho sobre tudo. E acho que é isso que muitas vezes as pessoas se esquecem, porque nós, inicialmente, quando eu estava a começar a estudar para o exame, eu sabia que eu queria saber tudo sobre tudo, tal como na faculdade, queria saber a molécula e a percentagem, porque isso podia sair no exame, e às vezes saía. E neste exame não é assim. Nós temos de saber o básico sobre muitas coisas, e dominar o básico, saber como é que nós podemos fazer o diagnóstico diferencial entre duas patologias que nós temos à nossa frente e que estamos em dúvida. Que sinal, sintoma, que exame de estudo analítico nos pode diferenciar o que é que aquele doente tem, diferenciar duas patologias em si. E acho que isto ninguém nos prepara muito bem ao longo da faculdade para a dimensão do exame. Pronto, vamos tendo uns toques aqui e ali, mas o estágio clínico do 6º ano, esse sim eu acho que é mesmo importante e os alunos devem aproveitar para aprenderem com os doentes e com os tutores. Porque o que nos sai no exame é clínica, é aquilo que nós vemos todos os dias nas enfermarias. Olha, e o que é que tu achas de estarmos a estudar desfasadamente dos estágios que estamos a ter no 6º ano? Ou seja, é benéfico estar a estudar o que estamos a ter o estágio nesse momento ou é indiferente, no fundo? Eu vou-vos dar a minha opinião franca. Como vocês sabem, eu não fui aluna, mais uma vez, da Perguntas. Tive aulas presenciais e quando eu estava a ter medicina interna e MGF, eu tinha aulas daquelas áreas de cardiologia, pronto, era medicina interna. Então, efetivamente, era importante porque eu estava a estudar uma patologia e depois ia para o estágio e via um doente e eu li isto em casa e depois o meu cérebro processava muito mais a informação, nunca mais me esquecia daquele caso em específico e aprendia muita informação terapêutica, abordagem diagnóstica do doente no momento. E tirava dúvidas com os meus tutores, sem dúvida. Depois, quando eu tive ginecologia e psiquiatria, na altura não estava a ter aulas dessa área, estava a ter aulas de cirurgia.
Eu depois até acabei por não ter o estágio de cirurgia por causa da pandemia. E aí eu não consegui tirar muitas dúvidas com os meus tutores, não aproveitei de todo o estágio, não consegui aproveitar os doentes, e aí senti que era mesmo importante poder coordenar o meu estudo da forma que eu queria, de acordo com os estágios que eu tinha. Sim, eu acho que este exame mudou muito o paradigma do Harrison. As pessoas queriam ir para casa, estudar, fecharem-se em casa, estarem o menor tempo possível nos estágios. E tu que o digas, não é? Eu que o diga. Pronto. Este exame não é assim. Nós queremos estar no estágio. O estágio é parte integrante do nosso estudo. Eu acho que as pessoas devem encarar agora isso de forma diferente. Vão aprender mesmo muito. Bárbara, conselhos finais para eles que vão fazer agora tipo a nova prova e vão começar a preparar-se a partir de agora de setembro, outubro ou janeiro, conforme a decisão deles. Conselhos finais que lhes queiras dar? Primeiro conselho. Perceber para que exame é que estão a estudar. É um exame clínico, não é o Harrison, não é preciso saber percentagens. Saber aquilo que é perguntável. Aproveitarem os estágios, sem dúvida. Fazerem muitos casos clínicos aleatórios, cronometrarem o tempo. Lerem as explicações e as justificações de cada pergunta, vão sem dúvida aprender. Fazerem uma ponte entre os casos clínicos e o teórico, ou seja, estão a fazer muitos casos clínicos sobre cirrose hepática, estão a errar muito de cirrose hepática, vão rever cirrose hepática, etc. Fazer uma revisão final daqueles temas mais, que implicam decorar um bocadinho, isso existe e vai existir sempre. 2 semanas antes do exame, porque depois isso vai ser importante no dia da prova, terem as coisas muito bem mecanizadas, terem um formato de leitura e de resposta de perguntas automático no dia do exame e fazerem muitos exames de simulação. Obrigado, foi um prazer. Olá, muito bom dia, Inês. Queres-te apresentar? Bom dia, sou Inês, tenho 25 anos, estudei na Nova e sou agora interna de formação geral no Hospital Fernando Fonseca. Isso é isso, não tenho muito mais a adicionar. E foste a segunda melhor nota do sim, país. Também. E o que é que estás a fazer na Perguntas da especialidade? Agora na Perguntas tenho assim, várias funções, uma delas é fazer perguntas para o banco, também estou a rever os e-books e vou fazer algumas aulas de casos clínicos com a Bárbara live, em que vamos resolver casos clínicos juntamente com os alunos da Perguntas. Boa. Olha, e agora que falando um bocadinho, nós estamos aqui para falar sobre a tua preparação para o exame sobre o segredo. Exatamente, sobre o segredo que aconteceu. E no fundo para lhes dar truques a eles de como é que eles podem preparar-se melhor para terem várias versões. Quando é que tu começaste a estudar? Como é que foi a tua preparação para o exame? Como é que foi? Eu tentei começar a estudar de acordo com os estágios que tinha. Por isso, tentei mais ou menos ali em setembro, porque na Nova começamos no início de setembro, com a ginecologia, e fui tentando acompanhar ginecologia, depois psiquiatria, depois MGF, aproveitei para estudar alguns temas de medicina, e pediatria não consegui bem acompanhar, porque é muito, mas foi assim desse modo. Comecei a estar mais ou menos em setembro, mas a ter muitos fins de semana livres, assim, uma coisa muito calma. Depois fui dando assim a primeira volta ao longo do ano, sempre com alguns atrasos, depois consegui adiantar quando ficava assim um bocadinho mais pressionada e depois comecei a minha segunda volta já no verão e no fim consegui dar uma terceira volta já só mesmo para uma revisão rápida, porque senti mesmo que precisava de ver tudo ali no mês final, mês e meio, de ver tudo de novo e foi assim que dividi. Foram 3 voltas, sendo que a última foi muito breve. Sentiste necessidade e sentiste que foi proveitoso, enquanto estavas a ter os estágios, estar a rever as matérias, ou achavas que era importante teres já estruturado, já estás completamente estruturado a dizer agora vou fazer medicina, agora vou fazer pediatria, agora vou fazer cirurgia? Para ti achaste que fez-te sentido fazer desta forma? Para mim fez, até para ter algum, como eu não estive em nenhuma academia, não é segredo para ninguém, não é? Precisava muitas vezes tirar dúvidas e acho que foi muito útil essa relação com os tutores e de também ver as patologias, sendo um exame muito clínico, de vermos a clínica daquilo que estudávamos nas aulas. Daí que tivesse tentado coordenar, nem sempre foi possível, mas acho que o pouco que consegui foi muito útil para conseguir ver a clínica da teoria. Não é? E achas que as dúvidas respondidas por
especialistas ou internos mais velhos quando tu tiravas aos teus tutores, era mais fácil de perceberes depois a matéria ou, por exemplo, se calhar falando com os teus colegas IACs ou alunos de sexto ano naquele momento que estavam... Nós acabávamos por partilhar as dúvidas, era esse problema que não sabíamos como é que se aplicava cá em Portugal, porque utilizamos plataformas internacionais, guidelines internacionais e depois cá como é que funciona. Daí que seja mesmo importante termos alguém mais velho, alguém ou internos dos últimos anos, ou especialistas a darem-nos alguma orientação, que eu não estando em nenhuma academia, foi a principal falha no meu estudo e particularmente já no verão, em que não tinha acesso a ninguém, porque já não estava em estágios, me fez muita falta. E acho que ir nisso a perguntas, o facto de ter internos mais velhos a dar aulas, ou mesmo especialistas, é uma ferramenta muito importante para o estudo. Olha, e quando é que começaste a fazer casos clínicos? Quando é que isso aconteceu? Isso, sem dúvida que é outra parte muito importante do estudo, mas eu dividi assim em 2 momentos. Inicialmente, utilizava os casos clínicos mais como uma forma de estudar, adicional às outras, fazia aos PowerPoints. Depois, já numa fase mais já para setembro, outubro, acompanhar essa minha terceira volta, que eu dei de forma muito apressada, muito breve, fui fazendo perguntas já no sentido de treinar o tempo e treinar a leitura das perguntas naquele tempo breve, treinar os tais truques, que depois eu e a Bárbara também vamos falar nas nossas aulas. Foi mais nessa parte final e aí já não perdia tanto tempo a ler as justificações, porque o objetivo não era propriamente ver ou estudar através das perguntas, era perceber o que é que errei, o que é que acertei, se pensei bem, mas escolhi mal, por aí. Achas que as aulas, tu foste aluna do SIAC, ou seja, nós na altura, o ano passado, nós libertámos o SIAC para toda a gente, portanto houve mais de 1000 alunos a serem nossos alunos e tu foste uma delas. Achas que essas aulas do SIAC, no fundo, foram transformadas em aulas live na PNA agora 2021 e que vai ser igual a na 2022 para eles, foram-te úteis na perspectiva de serem pessoas mais velhas a resolver casos clínicos e se calhar a dar truques de como resolver os casos clínicos por temáticas? Achas que foi útil essas aulas? Eu acho que essa parte é muito importante. Temos, como já disse, alguém mais velho que veja o caso do ponto de vista clínico. Nós somos muito teóricos, até no 6º ano, por muitos estágios que já tínhamos tido, somos muito teóricos. Eu, relativamente ao SIAC, para ver algumas aulas que eu tinha assim mais... Até eram umas aulas que eles pediam aos alunos para selecionar temas que tinham mais dificuldade, por exemplo, antibioterapia, ECG, e na altura vi e acho que foi muito bom para esclarecer aquilo que são temas difíceis para nós e as implicações clínicas que efetivamente importam para o exame, por isso acho que sim. E tu achas que este exame é semelhante ou diferente da faculdade? Ou seja, nós estamos habituados a um tipo de estudo para a maior parte dos exames da faculdade e é igual este exame ou é completamente diferente? Tanto a preparação como a metodologia de estudo, como o que verdadeiramente tem que se saber para ter boa nota neste exame. Achas que é igual, é semelhante à faculdade? Como é que foi? É assim, vou ser sincera, eu acho que nós também já andamos, temos 6 anos de estudo, não é? Sabemos como estudar, ou pelo menos acho que correu bem, não é? Até agora. E não devemos alterar muito o nosso método de estudo, penso eu. Agora, o que é importante é percebermos para o que é que estamos a estudar e a quantidade que temos para estudar. Daí que a célebre frase de que isto não é um sprint, é uma maratona, e acho que é muito importante percebermos isso. Adequar o nosso método de estudo, que nós já sabemos que funciona, mas não estar a estudar um ritmo da época de exames. E isso, inicialmente, para mim, foi difícil de perceber que não tinha que estar a ver 50 aulas por dia e que isso não significava que eu não me estava a esforçar. Por isso o que eu fiz foi adequar o meu método de estudo. Eu sou uma pessoa que precisa de mais do que uma volta, uma volta para mim não chega, 2 voltas também seria pouco, tendo em conta a quantidade de matéria. Foi tentar adequar o método de estudo. Eu sei que preciso de ver as coisas mais vezes, há pessoas que não, mas a uma escala megalómana que é este exame. E relativamente depois ao que nós estudamos na faculdade, acho que também, pelo menos falando pela Nova, acho que acaba por não ser assim tão diferente das cadeiras que nós vamos tendo. É muita matéria para um exame de 4 horas. Mas acho que é adequar o método de estudo que nós já temos, já sabemos que funciona, mas numa perspectiva a longo prazo.
E achas que, por exemplo, na faculdade eu lembro, não sei se ainda se mantém, mas muitas vezes perguntavam-nos pormenores de percentagens, moléculas, isso neste exame ainda sai ou é descabido, ou seja, Pois é completamente descabido preocupar-nos com isso. Acho que mesmo que saia um pormenor, temos de pensar que são 150 perguntas e que, por exemplo, 135 é uma ótima nota. Por isso, podemos ali umas contas para errar e o importante é mesmo saber o básico. O básico, quando eu digo o básico, é a clínica mais comum, o primeiro exame que se faz, o tratamento, a primeira linha, e não vale a pena estarmos ali a ver grandes particularidades de cada doença, porque mesmo que saia uma ou outra, não vão ser, podemos errar 10 perguntas e ter a melhor nota do país, não é por aí. Por isso acho que é importante relativizar e saber muito bem o básico de cada uma, de cada patologia. Conselhos finais para eles começarem a preparar? Bem, como já disse, é um estudo, é muita coisa, é preciso adequarmos o nosso estudo a um estudo a longo prazo, não estarmos a pressionar-nos a pensar que não, estamos a estudar pouco num dia, não faz mal, é um dia, mas vamos ter meses à frente para compensar, é tentar ir fazendo este jogo mental de conseguir adequar o estudo a uma vida social, a uma vida familiar saudável. Claro que nem sempre é fácil, eu falo por mim, sou uma pessoa um pouco desorganizada, então muitas vezes não consegui tirar folgas quando queria, mas é muito importante relativizarmos e se correr mal não é o fim do mundo. E acho mesmo importante reforçarmos isto, que não é por repetirmos 1 e 2 vezes este exame que somos melhores ou piores médicos, pode correr mal, é um dia da nossa vida como qualquer outro e nem sempre estamos bem. E por isso relativizar, há coisas piores no mundo, passamos todos por isto. Diogo, prazer, bem-vindo. Obrigado. Queres-te apresentar, Sim. Portanto, meu nome é Diogo Conduto, sou neste momento interno de formação geral no Centro Hospitalar de Lisboa Central. Fiz a minha formação toda em Santa Maria, acabei o curso com uma média de 7, portanto ali coisa médio-alta na minha faculdade. Depois fiz o exame de acesso à especialidade agora em 2020, correu bem, estive na posição 66 do país. Que é ótimo, espetacular. É bom, vai-me permitir, em princípio, escolher o que eu achar que quero, ou pelo menos ter um leque de hipóteses aberto. E além da parte académica, pronto, estou aqui a trabalhar para a pergunta de especialidade, está a ser um projeto muito interessante, trabalhoso, mas interessante e com uma equipa muito boa, muito envolvente e dedicada, que acho que tem feito a diferença também para as pessoas se sentirem motivadas. Pois, extra-profissionalmente, sou uma pessoa relativamente normal, aberta, gosto muito de jogar futebol, ir ao ginásio, gosto de música, gosto muito de viajar, fiz o meu Erasmus na Alemanha, continuo a tentar viajar sempre que possível, apesar de agora não ser particularmente fácil, difícil. Não é? Mas pronto, um bocadinho por aí, acho que estes são os traços. Ok. Tu na perguntas da especialidade estás a fazer o quê, concretamente? Na perguntas da especialidade sou responsável eu e outro colega somos responsáveis pela coordenação dos exames que fazemos todos os meses, de 150 perguntas, e pela reformatação do banco de perguntas e, portanto, pela uma boa parte do material de treino para a preparação para o exame. Ou seja, no fundo, adequar as perguntas mesmo à PNA, ou Exatamente. seja, meter mesmo no formato da PNA, apesar de já muitas perguntas estarem bem feitas Exatamente. do ponto de vista clínico, e também acho que foi um bocadinho isso que vos Sim, fez voltar a que exatamente. o banco de perguntas já era relativamente bom, Sim, mas sim, é de que queremos dar Sim, o passo seguinte, não é, no fundo? objetivamente, a perguntas de especialidade já tinha um banco de perguntas que para nós, pelo menos para mim, em termos de estudo foi muito útil. Tinha exames também muito bem estruturados e nós agora estamos a tentar dar um passo ainda acima, é verdade, como a prova é uma coisa nova, havia material, há sempre que não está ultra calibrado para a prova e nós estamos a reformular isso para que não falte nada, para que o que as pessoas estão a fazer seja exatamente aquilo que vão encontrar na prova quando fizerem. E pronto, está a ser um trabalho difícil, mas muito interessante e acho que estamos a fazê-lo bem.
Diogo, nós estamos aqui hoje também um bocadinho para falar sobre como é que foi o teu estudo, como é que foi a preparação para esta prova, no fundo para lhes dar conselhos a eles que vão agora enfrentar, se calhar a partir de setembro, ou outubro, ou janeiro, conforme o que eles decidirem, esta maratona, este exame e esta prova tão importante na vida deles, que não é um marco importante, mas não é um marco decisivo, não é? Quando é que tu começaste a estudar? Como é que foi a tua preparação para o estudo? Como é que foi? Eu, portanto, comecei a estudar por volta de setembro do 6º ano, não é? Foi basicamente a partir daí. Sei que havia colegas meus que estavam a estudar anteriormente. Eu não. Comecei em setembro, com calma, porque eu fui metendo sempre metas em termos de o que queria ver em certa semana. Foi muito à base de... Eu baseei-me muito, sempre fiz isso durante a faculdade, num método de insistência, no sentido em que eu não sou aquele tipo de pessoa que desiste de um dia para o outro porque acha que um dia não está a correr bem. Eu estabeleço normalmente metas que quero cumprir e fico até a meta ser cumprida. Se cumprir antes, ótimo, tiro o meu tempo, estou descansado. Se não a cumprir, continuo lá. Normalmente não desisto muito. Mas basicamente comecei em setembro. Depois dei a minha primeira volta à matéria sem fazer perguntas. Acabei mais ou menos por volta de abril, maio, penso que é um timing razoável, e a partir daí fui fazendo perguntas e exames de preparação. Os exames de preparação que fiz, como já disse, foi tudo perguntas de especialidade. Mas pronto, foi basicamente, os timings foram esses. Okay. Quando é que começaste a fazer as perguntas? Comecei a fazer as perguntas em maio. Okay. A segunda volta que eu dei foi com base em perguntas maioritariamente norte-americanas, e o que eu fazia perguntas num certo tema, e depois de fazer X perguntas desse tema, ia ver onde é que tinha falhado maioritariamente, ia voltar a ler a matéria, claramente de uma maneira mais dirigida, já com uma noção do que é que neste caso, norte-americanos perguntavam mais. E depois isso durou-me mais ou menos até... E aí, se calhar, fazia um número de perguntas até elevado, ia fazer 60, 70, 80 perguntas por dia nessa altura, porque era mesmo mais para eu ter uma visão mais ampla do que é que era perguntar, quais é que eram os temas mais centrais da matéria, e voltar a lê-los. Por volta de setembro, acabei uma parte das perguntas e depois continuei a fazer perguntas de uma maneira ainda mais dirigida, ou seja, fazia máximo 40 perguntas por dia, e depois dessas 40 perguntas, via também outra vez o que eu tinha falhado, e ia aí muito mais preocupar mesmo outra vez com a matéria, ou seja, aí já com uma noção mais onde é que eu falhava, com uma análise maior, ia ver, voltar a ler, escrever, porque eu durante muito tempo não escrevi, só no terço final é que comecei a escrever coisas que eu quisesse mesmo decorar, coisas que eu tinha ideia que estava a falhar, terapêuticas, métodos de diagnóstico que eu não me lembrava, porque são coisas pouco intuitivas. Isso foi tudo mais a partir de setembro até à prova. E intercalava, mais ou menos 5 em 5 dias e assim, com um exame de preparação, que vamos dar perguntas de especialidade. Estavas a falar na perspectiva das perguntas americanas. Tu sentiste que estava completamente adequado ao contexto português? Ou seja, nós sabemos que são úteis, mas será que havia perguntas que se calhar entravam, que não entravam na matriz, que estavam adequadas ao contexto português, e depois o estudo é importante para o estudo, mas se calhar tem que haver aqui uma adequação? O que é que tu sentiste em relação a isso? O que eu senti foi... Pronto, toda a gente sabe que a prova é uma prova que está a ser muito baseada nos exames de acesso à especialidade nos Estados Unidos, os USMLE, e inclusivamente as equipas que dão formação, há partes também que vêm de lá, e portanto é normal que o modelo tenda a tentar assemelhar-se ao que é feito lá. Depois, a matriz não é igual à de lá. Portanto, quando nós fazemos um banco de perguntas norte-americano, vamos ter imensa matéria que não nos interessa particularmente. E isso temos de tentar filtrar. Mas o estilo de perguntas é o que na altura era mais parecido com o que eu achei que ia encontrar na prova. E isso ficou-se. Agora, naturalmente, já sabendo isso, por exemplo, uma das coisas que nós tentamos também nos basear quando estamos a fazer as perguntas, na coordenação da pergunta de especialidade no banco de perguntas, é
ter a estrutura das perguntas parecidas com a PNA, que também é parecida com os bancos de perguntas norte-americanos, e isso é importante. E isso treinou muito, de facto. Mas é verdade que estás a dizer que não, a matéria não era exatamente igual e isso obrigou-me a filtrar muita coisa. Tu estudaste em conjunto, estudaste isoladamente, como é que foi o teu estudo? Eu estudei, basicamente, os primeiros meses, ia estudando mais, também estava a fazer os estágios, etc., mais com o meu horário, não é? E aí foi mais isolado, estava sempre em conversa com os meus colegas em geral, ia percebendo qual era o ritmo e tal, mas coisa muito descontraída. E depois, a partir que acabamos os estágios, estudei sobretudo, com o meu colega que também é coordenador aqui do Banco de Perguntas comigo, que é o Miguel Antunes, e pronto, também já trabalhávamos em equipa há muito tempo, desde o curso todo estávamos muito tempo juntos, portanto é uma pessoa que eu sei que é meu amigo, mas para além disso também tinha muito boa relação de trabalho com ele e isso foi muito profícuo e isso deu muito jeito. Eu acho que uma coisa que as pessoas também de facto devem ter em conta é que a preparação para a prova é uma maratona, não é um sprint. E as maratonas implicam dias de estudo, preparação mental, vai haver alturas em que estão em baixo, vai haver alturas em que estão em cima e é bom ter alguém com quem partilhar isso e com quem que esteja a passar pela mesma coisa, senão as coisas são mais complicadas de gerir. Exatamente. E de preferência alguém em quem confiamos, alguém que achamos que está sintonizado com os nossos objetivos, que nos puxe para cima e nós puxamos para cima também mutuamente, não é? Não convém as pessoas estarem alinhadas, obviamente, não se deve escolher qualquer pessoa aleatoriamente ou só porque são muito amigos para trabalhar, acho que se deve escolher alguém com quem achamos e sabemos que trabalhamos bem. Tu fizeste o teu estudo a acompanhar os estágios ou desfasado? Ou seja, sentiste necessidade de, quando estavas a fazer, por exemplo, cirurgia, estar a estudar cirurgia, quando estavas a fazer medicina, estar a estudar medicina, ou estar a fazer desfasado por alguém dizer-te assim, não, tem que ser desta forma, vais estudar agora isto, aquilo. O que é que tu sentiste necessidade quando... Como é que foi o teu estudo, no fundo, nessa perspectiva? É assim, eu tentava adequar o estudo aos estágios quando havia dúvidas. Por exemplo, houve coisas que consegui que fossem concordantes, mas essa não foi a minha prioridade. Não achei que fosse prioritário estar a estudar o estágio ao mesmo tempo que estava para o exame. Achei que às vezes acontecia e era ótimo, porque se estava melhor, mas nem sempre achei que fosse prioritário e não o fiz maioritariamente. E agora, a posteriori, achavas que se pudesses, tentarias adequar o estágio ao teu estudo para... Ou achas que não é essencial? Porque o que eu estou a perceber a dizer é importante, mas não é essencial. Isso eu acho que é uma coisa que eu acho que é muito importante, que a mim custou-me um bocadinho, é que de facto é bom estudar com pessoas e é bom termos noção dos ritmos das outras pessoas, às vezes para seguir um fio-guia, mas é isso mesmo, é mesmo só um fio-guia às vezes para não nos perdermos, porque uma das coisas mais difíceis, mas que devemos mesmo tentar não fazer, é não estarmos constantemente a comparar uns com os outros onde é que uma pessoa vai, onde é que a pessoa não vai, porque a verdade é que isso é muito pouco relevante. Há sempre pessoas que dão 6, 7, 8 voltas e não têm grandes notas, há pessoas que dão 1, 2, têm ótimas notas. Varia completamente o ritmo das pessoas. As pessoas não trabalham de maneira igual e isso é o mais importante de perceber também nesta maratona, é que as pessoas não trabalham de maneira igual, então não é suposto que estejam todas a agir de maneira igual. A pessoa não deve ganhar ansiedade e prejudicar, muitas vezes, porque a ansiedade prejudica depois também o processo de apreensão e compreensão da matéria, na minha opinião. Não deve ganhar ansiedade pelo que os outros estão a fazer. Portanto, é delinear um plano, cumprir o plano, saber que o plano é bom e não vacilar por causa do que os outros estão a fazer. Como tu disseste, aqui isto é uma maratona, não é um sprint. E o tipo de estudo, além de ser uma maratona e não ser um tipo de sprint, também é diferente daquilo que nós estamos habituados na faculdade. Sim. Ou seja, o que é perguntável e o que é perguntado, apesar de a matéria ser a mesma, é igual, é diferente da faculdade. Ou seja, todos os exames que tu fizeste durante a faculdade, nas várias cadeiras, com os mesmos temas, são iguais a este que se faz agora para esta prova? Não, de todo. E de todo acho que há razões simples. O exame é novo, é muito mais virado para a prática. Isto foi uma coisa que eu acho que veio revolucionar provavelmente aqui o ensino médico em Portugal, se bem que claramente há sítios mais teóricos que Portugal, há sítios mais práticos que Portugal, mas nós não temos um ensino assim, pelo menos nas faculdades clássicas, não temos um ensino super prático. E agora a prova é super prática.
E isso quer dizer o quê? Que a grande maioria dos anos que nós fizemos foram anos mais talhados para a teoria e não é esse o ponto central do que vai ser avaliado neste exame. Portanto, não, a maioria dos exames que fizemos não são particularmente relevantes. Claro que todo o conhecimento que nós aprendemos é uma base. Eu, particularmente, sempre estudei bastante durante o curso e sou uma pessoa, por exemplo, que estudou muito mais as áreas médicas porque acho que era fundamental para a minha formação como médico, qualquer que seja a especialidade, cirúrgica ou mais médica. E isso deu-me também uma boa base. Acho que, ou seja, não comecei do zero. Acho que há muitos colegas que, se calhar, às vezes desleixam um bocadinho, se calhar tiveram de compensar um bocadinho extra, depois até conseguiram obter melhores, piores resultados, acho que não é isso que define, mas eu senti que foi bom ter estudado bem as coisas, mas o foco é diferente, de facto. Acho que agora, para a prova, é preciso uma visão muito mais prática das coisas. E isso, por exemplo, acho que é uma coisa importante, se formos procurar materiais de apoio, pessoas que nos ensinam, etc., temos de ir procurar pessoas que tenham uma visão prática das coisas. Não faz sentido estar a ir procurar pessoas que são ultra teóricas ou, às vezes, se calhar, pessoas mais novas que sabem muito bem a matéria ou professores, doutores que saibam a matéria muito bem, mas que cá têm a visão exatamente mais teórica, menos adaptada à PNA. Acho que as pessoas têm de ter noção que isto é uma prova prática, sobretudo. Ou seja, é preciso saber o básico de tudo, mas não é preciso saber a molécula de tudo. Exatamente, sim, completamente. Sim. Okay. Sim, acho que é isso. Diogo, conselhos finais para eles que estão lá, que vão começar? Conselhos finais. Acho que é importante manter o foco, tentar não ficar demasiado ansioso com o que os outros estão a fazer. Acho que é fundamental fazer perguntas e perguntas bem feitas. Acho que não vale a pena, isso é uma coisa que já podia ter referido, não vale a pena, na minha opinião, repetir perguntas, as mesmas perguntas 4 ou 5 vezes. Acho que há um teto, acho que há muita... Isto é uma prova muito prática, mas a certa altura as pessoas têm noção que é preciso ter conhecimento, não somos só macaquinhos que fazem perguntas e voltam, e porque as perguntas não vão ser iguais, não é? Portanto, já fizemos 1 ou 2 vezes as perguntas, não temos de fazer a 3ª ou 4ª, isso não nos vai dar extra conhecimento, vamos só formatar, e acho que isso às vezes não está muito patente nos métodos de estudo. E acho também que é importante, também por causa da questão da ansiedade e disto ser um percurso longo, tentar ter algum tempo livre, algum tempo à vida pessoal. Eu, por exemplo, tirei uma semana de férias em agosto. Acho que foi ótimo, fez todo o sentido. Acho que se tivesse tirado mais não me tinha prejudicado, não é? Obviamente não vou tirar 3 meses de férias, mas acho que a pessoa tem de encontrar o seu ritmo. É isso, acho que é importante a cabeça descansada e pronto, e manter um estilo de vida adequado, sabendo que isto é prioritário, mas não pode tomar completamente as rédeas da nossa vida, porque senão é uma pressão que já começa a ser deletéria mesmo para o outcome que nós queremos atingir. Acho que sobretudo é isso. Muito obrigado. Ora, é essa. Olá Miguel, bem-vindo. Queres-te apresentar? Sim, portanto o meu nome é Miguel, fiz a prova nacional de seriação no ano passado, tive 127 e agora estou a fazer o ano comum no Centro Hospitalar Lisboa Central, no Hospital de Santa Marta, e é um prazer estar aqui contigo hoje. E na perguntas da especialidade és um dos coordenadores, não é? No Pronto, fundo, esse pequeno detalhe também é importante. Sou coordenador do Departamento de Exames e estou também responsável pela renovação do QBank de perguntas desde o início do ano. Ok. O que é que te fez querer vir para perguntas da especialidade? Ora bem... Como é que surgiu o convite? O convite foi um bocado autoproposto. Eu sabia que esta parte da educação médica sempre foi uma coisa que me interessou imenso durante o curso. Eu sou uma pessoa que já fui monitor de várias coisas, também estive envolvido em vários congressos e, portanto, isto é algo que me interessa. E eu queria arranjar mais ou menos uma porta para conseguir começar a fazer parte deste projeto. Sabia que tinha muito know-how vindo da PNA e queria conseguir aplicá-lo também no sentido sempre de ajudar as outras pessoas a prepararem-se melhor e também formar melhores médicos de futuro. Tem sido um objetivo meu também até durante o meu trajeto até agora. E, portanto, o que eu vi foi que eu precisava de ir com um sítio que estivesse com a dinâmica certa, ou seja, não procurei propriamente ir para um sítio já com as ideias estabelecidas, uma coisa, queria ter algo onde tivesse espaço para trabalhar. E pela dinâmica que a empresa apresentava e com as coisas todas que haviam, eu próprio fui-me propor à empresa, juntamente com o Diogo, e pronto, até
a minha posição surgiu de um convite de LinkedIn que eu, na realidade, combinei uma reunião com o Tomás, apresentei-lhe o meu currículo, disse o que é que eu queria fazer, disse que queria mudar um bocado o paradigma das perguntas em Portugal e a pergunta da especialidade apostou em nós e estamos aqui hoje. E achaste na altura também que o banco de perguntas que havia já da pergunta da especialidade já estava minimamente bom? É claro que tinha que ser trabalhado, tinha que ser melhorado, mas também não... O que eu achei foi que estava com a dinâmica certa. Acho que nada, e mesmo na preparação para a prova, mas nada é melhor do que nós sermos honestos connosco próprios e ver que há muita margem de progressão, mas é preciso ter essa vontade e é preciso ter uma equipa que nos deixe implementar as diferenças que são necessárias. Na altura em que eu fiz, todos os bancos portugueses estavam bastante deficitários em relação aos bancos americanos, porque estamos a falar de empresas de milhões de dólares e que não têm nada a ver com a nossa dimensão, mas eu senti que, vendo os exames da pergunta da especialidade, particularmente que eu usei para me preparar para a prova, eu senti que nós tínhamos lá um bocado aquilo que podia ser o mapa para conseguirmos fazer uma coisa a sério. E como eu vi essa dinâmica, como eu vi essa vontade de crescimento, cá estava a falar com o Tomás, dizer que queria fazer isso para tudo, e é isso que nós estamos a montar de momento. Olha, e tu falaste dos bancos americanos. Achas que, claro que nós já tivemos esta discussão, são ótimos em termos do contexto, da qualidade da pergunta, mas estão adequados a este exame? Ou seja, quase de olhos cegos fazendo aquilo, tipo, não nos precisamos de preocupar com nada, porque está completamente adequado a esta matriz e completamente adequado ao contexto português. Tu, quando fizeste esta prova e fizeste esses bancos, achaste isso ou não? O que eu achei foi que eles necessitam de um complemento. Eu, quando fiz a prova, preparei-me pelos bancos americanos, pronto, toda a gente conhece, mas eu senti que haviam pelo menos duas coisas importantes que me faltavam. Uma delas, a adaptação à língua. Como toda a gente sabe, a prova não prima particularmente por as pessoas terem um conhecimento científico extraordinário, saber a molécula da molécula. O que é preciso é saber decidir bem e decidir atempadamente. E para isso uma pessoa não pode perder muito tempo a ler o enunciado, estar perdido, orientar determinadas coisas e, portanto, nós estudarmos a nossa própria língua é uma vantagem que é fulcral. Para além disto, existe mais uma diferença que eu acho que foi relevante para mim. Eu dou-vos o exemplo numa pergunta de dermatologia, quando nós temos a descrição das lâmidas. É muito diferente nós estarmos a falar de sickle cell anemia e de mesmo os achados que existem lá, os esquizócitos, as células em elipse, coisas que não vos devem interessar neste momento, mas é muito diferente nós termos essas descrições em português e termos essas descrições em americano, porque nós de vez em quando falhamos perguntas, e pelo menos isso acontecia, eu falhava perguntas porque eu não conseguia identificar alguns termos, porque o meu estudo foi todo em inglês, depois a maioria das perguntas que eu fiz era em inglês, e então ter um ponto de contacto com a maneira como os portugueses dizem as coisas, como vocês sabem é muito típica, foi fundamental. Ok. Olha, quando é que começaste a estudar? Pronto, eu começar a estudar em geral, eu devo ter começado lá para outubro, novembro portanto, do ano anterior, mas eu inicialmente li as coisas de uma forma mais teórica e também admito que não foi um estudo particularmente intensivo, aliás até porque eu fiz elective em janeiro em Londres e portanto acho que comecei inicialmente nessa fase, mas sempre consistente, ou seja, tentava sempre estudar um bocado todos os dias e mais do que tudo também olhar para as minhas falhas no estudo e tentar compensá-las. Acho que isso aí também foi determinante, ou seja, saber que se calhar, como eu fiz pediatria em Erasmus, não era algo que eu dominava tanto e então tive de tentar insistir mais nisso. E depois acho que a questão de começar a fazer perguntas foi mais ou menos na altura de maio, junho, e o meu estudo mais intensivo terá começado bem por volta de maio, diria. Ok. E tu achaste que adequar os estágios ao tipo de estudo que estavas a ter dava jeito ou era completamente indiferente? Ou seja, ter alguém a dizer-te vais estudar agora isto, vais estudar agora aquilo, era essencial ou era preferível ter o contacto clínico com aquilo que estavas a estudar e a possibilidade de tirar dúvidas com pessoas mais velhas? Emparelhar os estágios é fundamental, ou seja, a matéria é imensa e, de facto,
por muito que as pessoas leiam as coisas, eu tenho uma memória de um peixinho dourado, eu admito, eu literalmente passam ali, perguntam-me o que é que eu estudei ontem de manhã, eu já nem me lembrava do que é que eu tinha estudado, ou seja, as coisas vão ficando, mas não de uma forma muito estruturada. E então eu acho que a melhor maneira de nós aprendermos em medicina, de facto, é estar com doentes. Nós não tivemos muito essa oportunidade a partir de meados do ano passado, infelizmente. Acho que para mim tinha sido muito positivo, mas de facto, quer dizer, estar-se a ter aulas sobre neurologia e estamos com neonatos, como me acontecia em pediatria, pá, não batia a bota com a perdigote. Aquilo não corria bem e, de facto, desmotivou-me um bocado para o estudo formal em termos de aulas e tudo mais por causa disso. Miguel, e tu já começaste a introduzir um bocadinho o tema, mas só reforçando, tu achas que o estudo para este exame é igual ao estudo que nós fazemos na faculdade, ou não tem nada a ver, apesar das matérias serem iguais, ou seja, estamos a estudar cirurgia, estamos a estudar medicina, mas a preparação é igual ao que nós estamos habituados a fazer, deve ser diferente, o âmbito daquilo que nós estudamos é igual ou deve ser diferente, ou seja, os objetivos finais são iguais ou são completamente diferentes? Pronto, é assim, eu sou uma pessoa um bocado teórica, inicialmente, e portanto eu acho que uma base teórica é muito importante e acho que isso é algo que nós conseguimos adquirir durante o curso, porque se nós não percebermos as coisas, então cá está, eu nunca tive uma grande capacidade de memorização, então eu acho que a parte de nós conseguirmos perceber como é que as coisas funcionam é muito importante. Agora, darmos o passo de sabermos as coisas na teoria e acertarmos uma pergunta a seguir é muito diferente. Nós temos de ter objetivos muito bem definidos sobre o que é que nós queremos saber de cada tema, porque a verdade é que ninguém consegue saber tudo. Nem as pessoas que tiveram a melhor nota do país conseguem saber tudo sobre todos os temas. O que nós temos de saber é conseguir selecionar muito bem o que é que nós temos de saber e fazê-lo de uma forma prática, com uma abordagem de isto é plausível de me aparecer na clínica ou não. Porque se for, provavelmente pode sair. E provavelmente é algo que nós temos de saber. Mesmo coisas que não estão formalmente na matriz, já saíram na prova. Como abordar um doente como uma algália. Como tratar uma ferida, que agora até já está formalmente na matriz para eles, da PNA 2022. De facto, isto são aquele tipo de conhecimentos que, de facto, nós podemos ler sobre eles 10 vezes, mas se virmos a fazer, ou se tivermos alguma pergunta direcionada sobre isso e orientada especificamente para isto, nós conseguimos acertar na prova. Se não, vacilamos ou perdemos muito tempo e estraga-nos umas 2 ou 3 perguntas a seguir. Ou seja, no fundo, do que estás a dizer, do que eu estou a perceber é que não é preciso saber a molécula nem a percentagem para este exame, que era uma coisa que nos perguntavam na faculdade, pelo menos a mim perguntaram-me, imagino que a vocês também, e que temos que saber, no fundo, a base de tudo, ou seja, temos que ter uma base clínica muito, muito, muito sustentada e muito importante, mas a dificuldade deste exame é isso mesmo, é saber a base de tudo, porque é muita coisa para saber a base. Sem dúvida, e uma coisa que, pronto, na minha ótica também foi importante e que eu acho que foi um erro de muita gente que estudou no meu ano, foi as pessoas, como nós tínhamos uma prova já feita anteriormente, foi achar, ok, então eu vou fazer perguntas, porque, aliás, por exemplo, existem perguntas que saíram na prova que estavam presentes em bases americanas ou pelo menos muito semelhantes, e as pessoas pensaram, ok, então eu vou fazer estas perguntas muitas vezes, porque vai sair alguma coisa igual e vou fazer as perguntas todas que estão aqui. Não se verificou, não se vai verificar. O que acaba por acontecer é que as coisas são semelhantes porque são simples. E o que é simples é o que é perguntado. E as pessoas acham que já fizeram a pergunta, mas não foi porque já fizeram a pergunta. Foi porque os Learning Objectives são definidos. E nós, em termos de QBank, daquilo que nós estamos a montar nas perguntas, é algo que é muito definido. Todas as nossas perguntas têm um Learning Objective por trás. Nós sabemos exatamente a informação que queremos passar aos alunos. Mesmo coisas mais específicas, são coisas que estão definidas por, ok, isto é um síndrome que provavelmente não vai aparecer na prova, mas vocês vão só ouvir falar dele aqui nesta pergunta, neste momento. E nós indicamos nas perguntas, e não temos problemas nenhum em dizer, que é pouco provável que aquilo saiba para não desviar o foco do estudo das pessoas, mas ter um objetivo bem definido por trás de cada pergunta é a melhor maneira de orientar o estudo. E diz-me uma coisa, livros... vale a pena ler os livros, tu estavas a falar do estudo teórico, que é importante, mas vale a pena ler os livros recomendados ou não? Ou então vale a pena ter uma aula que descarrega a matéria toda, mesmo sem filtro, ou não? Ou vale a pena ter, se calhar, a teoria, mas a teoria a pensar neste exame e não na faculdade? Uma das críticas que eu fiz
Quando entrei para a perguntas da especialidade foi exatamente essa, mas às academias em geral, não especificamente há perguntas, que é, eu sempre senti que tinham pouca coragem, um bocado de assumir do género, isto é o que vai sair. Porque, de facto, é muito fácil colocar conjuntos de 200 ou 300 slides sobre temas, aulas de 2 horas e meia sobre AVC, e até se pode falar 10 horas sobre AVC, na realidade, mas aquilo que é verdade é que o que vai sair sobre AVC são coisas muito específicas, muito particulares, e que só um especialista e só alguém que sabe o que está a falar é que vai conseguir dizer não, vocês o que têm de saber é isto, e isto é que é importante. Porque, de facto, nós sermos afogados no mar de matéria e ler a bibliografia como aquilo que me aconteceu a mim, de facto é desesperante, porque uma pessoa tem 50 páginas só sobre cancro da mama, lê aquilo e depois, no fim, o que é que retira? É difícil. É difícil uma pessoa concluir, no final, o que é preciso saber, de facto, sobre as coisas. Portanto, eu li a bibliografia, sinceramente, não recomendo. O que eu recomendo é nós termos uma fonte que nos permita dizer isto é o que vai sair, provavelmente. Se quiser complementar isso, pode-se ler pontualmente um artigo, uma guideline, mas no fundo o que era importante era nós termos alguém que nos dissesse isto é o que vai sair, um especialista que nos diga isto é o que vai sair, e depois talvez termos uma fonte, como é caso que aquilo que nós estamos a construir, e que eu penso que a Inês já terá falado dos e-books, que as pessoas conseguem depois ir lá e 5, 6 dias antes da prova conseguirem ler um tema em 5 minutos, ver é isto, isto e isto que vai sair provavelmente, e isso cobre mais de 90% da matéria que acaba por sair de facto na prova. Foi o que aconteceu connosco e foi o que aconteceu no ano passado. Ok. Conselhos finais para eles, que agora vão-se começar a preparar para este exame. Pronto, conselhos finais, ou seja, acho que descomplicar o exame é algo que é fundamental. As pessoas têm de conseguir perceber que isto aqui é sobre ser bom médico mais do que ser bom aluno. Acho que saber fazer o exame também é algo que é muito importante. Ou seja, mais do que estarem preocupados em saber a matéria toda, estarem preocupados com o tempo que dedicam a cada pergunta, a maneira como se orientam e tudo mais, é sem dúvida fundamental. Numa fase inicial, acho que terem alguma fonte, e eu volto a sublinhar que se eu tivesse os e-books bem construídos como estão agora na nossa altura, eu tê-los ia usado certamente, porque cá está, termos uma fonte que podemos usar quando estamos a estudar e que depois vai acompanhar-nos numa fase final antes do exame é importantíssimo. E depois, nunca descurar que fazer muitas perguntas é muito importante, mas a maneira como nós usamos as perguntas é o fundamental. Em cada exame da perguntas da especialidade que eu fiz na altura, e é aquilo que eu aconselho quando fazem os nossos exames a partir de agora, acho que devem tirar um dia inteiro para fazer um exame, devem tirar um dia inteiro, pelo menos, para rever o exame. Pensem sobre aquilo que estão a fazer, pensem na matéria e pensem nas perguntas que fazem e revejam, sejam honestos convosco próprios sobre o que é que sabem e o que é que não sabem. E acho que as perguntas, e as nossas perguntas em particular, pela maneira como as estamos a construir, vão ser muito boas para vos orientar no futuro. Foi um prazer e vamos a isto.